Queridos irmãos, bom dia, ou boa noite, ou boa madrugada, dependendo do horário que o vídeo chegar para você, né? Nós vamos continuar fazendo aquele trabalho de formiguinha que a gente faz aqui nesse canal, né, de ajudar os irmãos. Dessa feita, eu gostaria de dizer que eu vou ampliar, né, os nossos estudos aqui no canal. Vou fazer uma série uma mistureba, né? Mas aí você vai seguindo cada vídeo, porque eles vão estar com as suas respectivas nomenclaturas, né? Suas tabs. E aí você vai acompanhando a série de cada um dos livros que eu irei apresentar aqui para os irmãos, ou Bíblia de estudo, comentário delas e etc. Que tenho certeza que vão ajudar você no crescimento e conhecimento das verdades de Deus. Tenho falado muito sobre esse livro, porque atualmente é sobre este livro aqui que nós estamos calcando aqui o nosso estudo, tá bom? Se os irmãos ouvirem aí cachorro latindo, gato miando, carro passando, avião caindo, presta atenção aqui no vídeo, tá bom? Está repreendido esse negócio de avião cair. Nós estamos falando sobre algumas dificuldades de interpretação bíblica, né? Então, nós falamos a respeito de muitas coisas. Então, só para a gente concluir, nós temos hoje um desafio diante dos nossos olhos, que é deixar de interpretar passagens difíceis à luz das que são claras, né? Deixar de interpretar passagens difíceis à luz das que são claras. Algumas passagens das Escrituras são difíceis de compreensão. Nós temos estudado isso aqui, né? Às vezes a dificuldade é por serem obscuras. Existem passagens obscuras na Bíblia. Obscuras não no sentido de maldade, meus irmãos, mas no sentido de dificuldade, de falta de uma clareza maior, né? Então, nós temos passagens assim. Outras vezes a dificuldade está em que uma passagem parece estar ensinando algo contrário a que a outra passagem das Escrituras ensina com clareza. Essa também é uma chamada aparente contradição da Bíblia, né? Quando uma passagem fala uma coisa que parece ser o oposto da outra. Por exemplo, Tiago parece estar falando sobre salvação pelas obras, lá no capítulo 2, do versículo 14 ao 26. Ao passo que Paulo ensinou que, com toda a clareza, que é pela graça de Deus que nós somos justificados, lá em Romanos 4, 5, né? Tito 3, do versículo 5 ao 7, Efésios, do capítulo 2, do 8 ao 9. Neste caso, Tiago não deve ser interpretado de maneira a contradizer Paulo. O apóstolo Paulo está falando da justificação perante Deus, o que é pela fé somente. Ao passo que Tiago está se referindo à justificação perante homens, que não tem como haver, que não tem como ver a nossa fé, mas somente as nossas obras. Então, isso corrobora com aquilo que Jesus falou nos evangelhos, lá no capítulo 6, deixa eu conferir aqui, de Mateus, né? Só com uma conferida rapidinho, porque de vez em quando a nossa mente, ela acaba... Opa, é aqui. Mateus capítulo 5, versículo de número 16. Olhe como as obras são importantes diante dos homens. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Claro que isso tem que acontecer naturalmente, não é a gente forçando a barra, não. Vou mostrar aqui, expulsando o demônio, dando uma cesta básica. Não, vai vivendo a vida, né? Porque pessoas estão vendo e naturalmente elas vão ser inflamadas, influenciadas por suas obras e vão ver que existe um Deus na sua vida. Então, a passagem de Tiago 2 parece contradizer o que Paulo fala sobre a justificação pela fé, né? Mas aí você vê, está traçando esse paralelo, fazendo essa comparação, entendendo o propósito de cada coisa, você vai entender que são duas passagens que falam de fé e de obras de maneira bem distintas, né? Em contextos diferentes.
Um outro exemplo encontra-se em Filipenses 2 e versículo 12, onde Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aparentemente, isto parece estar dizendo que a salvação é pelas obras. Contudo, em inúmeras passagens das Escrituras, claramente contradiz tal ideia, pois afirma: os salvos são salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 9. Ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe será atribuída como justiça. Romanos 4, versículo 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, que é o que ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 3, verso 5. Quanto a esta frase difícil de compreensão, desenvolver a vossa salvação, é entendida à luz das passagens tão claras, podemos ver que, qualquer que seja o significado dela, uma das coisas é certa: ela não significa que somos salvos por obras. De fato, o seu significado é encontrado precisamente no versículo seguinte. Temos de desenvolver a nossa salvação porque a graça de Deus tem operado em nossos corações. Na própria palavra de Paulo, ele diz isso. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, desenvolver a salvação aí, entendeu? No versículo de número 13 já deixa claro que é esse desenvolvimento. É Deus que efetua em vós, tanto o querer como efetuar. Então, vemos aí que quando você se deparar com uma passagem obscura, você tem que usar as passagens mais claras falando sobre aquilo, entendeu? Como é que a gente pode fazer isso? Hoje nós temos o recurso de usar a internet, né? Temos o Google aí. Mas caso você seja ainda alguém que prefere os livros impressos, né? Você pode comprar uma Bíblia de estudo temático, entendeu? Deixa eu ver se eu tenho uma aqui com estudos temáticos, tá certo? Que aí você vai entender melhor o significado do que seja estudo temático. Eu acho que essa aqui deve ter. É rapidinho. Aqui, ó. Essa aqui é mais ou menos isso aqui, ó. Não vai dar para você ver direitinho aí, mas são temas, né, versículos, né? Então, dentro de um tema, a Bíblia, por exemplo, uma Bíblia ótima para isso é a Bíblia de estudos temáticos. Existe uma Bíblia específica, né? Mas a Bíblia também, a Bíblia Thompson, ela também aborda vários temas assim, tá certo? E aí você vai comparando uma coisa com outra, você vai chegar a uma compreensão legal do que a Bíblia diz, tá bom? Deus abençoe. Compartilhe o vídeo, pare, estude um pouquinho mais e Deus vai te abençoar, tá certo? Esse foi, eu acho que, se eu não deixar, se eu não fiz aqui a contagem correta, né? Mas eu deixo na thumb aqui, tá bom? Deus abençoe.